Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra, é com muita alegria que eu vos saúdo a todos, amados, e quero vos convidar para mais um estudo muito curto acerca das verdades de Deus. Tenho mais uma vez um tema para compartilhar com os amados que diz: o que acontece na ausência de Jesus. O que acontece na ausência de Jesus. Antes de mais nada, meu querido, inscreve-se no canal, ativa o sininho para receber novas notificações com novos vídeos e que Deus possa te abençoar. Vamos ler a nossa palavra de hoje no livro de João, capítulo 11. Vamos trazer aqui a história do Lázaro e vamos trazer um ensinamento acerca daquilo que aconteceu na vida do Lázaro, por Cristo não estar lá presente. Ok? Então vamos ler juntos, meus queridos. Capítulo 11, vou ler de 1 a 4 e mais tarde vou ler também o versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. João 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele vivia na cidade de Betânia, onde também viviam Maria e a sua irmã Marta. Maria foi a mulher que mais tarde derramou perfume sobre o Senhor e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Lázaro, o homem que estava doente, era irmão de Maria. Então Maria e Marta mandaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Louvado seja Deus. Eu quero te pedir, meu querido irmão, para entendermos junto as Escrituras. E eu quero trazer este tema para trazer a realidade daquilo que acontece nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas empresas, nas nossas amizades. O que acontece quando Cristo está ausente. Há muita coisa que acontece na nossa vida, coisas que acontecem que as pessoas até ficam admirados, mas sem saber por que é que isto acontece. Então vamos ler o versículo 17, daqui onde nós acabamos de ler. 17. Quando Jesus chegou em Betânia, soube que Lázaro já tinha sido enterrado há 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos dos judeus tinham ido para lá confortar Marta e Maria pela morte de seu irmão. Quando Marta ouviu dizer que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro, mas Maria ficou em casa, sentada. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido, não estaria morto. Ele morreu porque o Senhor Jesus
não estava aqui. Eram palavras da Marta, eram palavras da irmã de Lázaro. Ela tinha confiança em Jesus, porque já assistiu vários cenários. Ele já viu Jesus já curar muitos doentes. Ela tinha visto Jesus a expulsar muitos demônios. Ela tinha visto Jesus a levantar os mortos, a ressuscitar os mortos. Ela tinha presenciado muitos milagres que Jesus fez. E ela tinha essa confiança que se o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui presente, o meu irmão estaria vivo ainda. Porque ela sabia que a morte não tinha poder na presença de Jesus. A doença não tinha poder na presença de Jesus. A doença, a morte, os demônios, tudo isso não era nada na presença de Jesus. Onde Jesus está, a doença não prevalece, a morte não prevalece, os demônios não prevalecem, a mentira não prevalece. Então a presença de Jesus expulsava todo o mal por causa da luz que ele tinha, por causa da santidade dele e por causa do poder que Deus havia dado a Jesus Cristo. Então, muita coisa feia, mas muita coisa vergonhosa acontece nas nossas vidas por causa da ausência de Jesus. Aqui era a primeira ressurreição em João. Mas sabemos que temos várias ressurreições que aconteceram, que relataram em Mateus, em Marcos e em Lucas. Mas aqui em João, a ressurreição do Lázaro foi vista como primeira ressurreição. Quando lemos o versículo 20, nós entendemos que a Marta disse: o meu irmão morreu porque o Senhor não estava. A Marta reconhece o poder que Jesus tem. Queridos irmãos, na ausência de Jesus na sua vida, isso é tido, é visto como uma morte. Quando Jesus não está na sua vida, você está morto. E a ausência dele pode provocar muitas desgraças na sua vida. A ausência de Jesus Cristo na sua vida te faz você não ter conexão com Deus, porque nós nos conectamos com Deus através de Jesus Cristo. Uma pessoa que não tem Jesus no seu coração, na sua vida, na sua casa, não é possível conseguir perdoar. Se você vê alguém não conseguir perdoar, é falta de Jesus na sua vida, falta de Jesus no seu coração. Se você vê um irmão, uma pessoa que não sabe ajudar o próximo, é falta de Jesus na sua vida, no seu coração. Porque se Jesus estivesse, essa pessoa ia perdoar. Se Jesus estivesse, essa pessoa ia ajudar. Se Jesus estivesse, essa pessoa ia amar. Marta disse: o meu irmão morreu porque o Senhor não estava presente. Jesus já disse no capítulo 15 de João: sem mim vocês não conseguem nada. Há muita coisa que não conseguimos fazer. Não conseguimos fazer a obra de Deus perfeitamente por causa da ausência de Jesus na nossa vida. Nós temos falta de compromisso com a obra de Deus por falta de Jesus na nossa vida. Nós colocamos a obra de Deus no último lugar por falta de Jesus na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Na igreja de Laodiceia, Jesus se encontrava do lado de fora.
Não estava lá Jesus, a igreja estava adorando, orando, louvando, pregando, mas Jesus Cristo estava do lado de fora. Por isso ele disse: estou à porta, estou batendo. Por isso a igreja de Laodiceia tem esta fama de orgulho, de não querer depender de ninguém. Eles eram orgulhosos. O orgulho, meu querido, é o sinal da ausência de Jesus na sua vida. A arrogância, meu querido, é o sinal da ausência de Jesus na sua vida. Falta de amor, falta de compaixão, falta de misericórdia, falta da paz na sua vida, falta da paz na vida da sua família, falta de comunhão com as pessoas, é a ausência de Jesus na sua vida. Onde Jesus está, há paz, há amor, há vida, há perdão, há compromisso, há fidelidade, há lealdade. Queridos, imaginem uma casa sem Jesus, como a casa da Maria e Marta naquele dia que Jesus não estava. Essa casa será uma casa de morte, morte espiritual. Imagina um marido sem Jesus. Imagine uma mulher, uma esposa sem Jesus. Imagine um filho sem Jesus. Imagine um pastor sem Jesus. Imagine uma igreja sem Jesus. Vamos visitar na Bíblia a igreja de Laodiceia, a igreja que se achava autossuficiente, a igreja que era movida pelo orgulho, a igreja que causou a ausência de Jesus. Jesus estava do lado de fora e as coisas aconteciam de qualquer maneira. Todo esse comportamento, meu querido, é a ausência de Jesus. Quando você anda a mentir, é o sinal da ausência de Jesus, porque a mentira é do diabo. Quando você anda a enganar, é a ausência de Jesus. Queridos irmãos, convide Jesus na sua vida. Abra a porta, Jesus está batendo para que ele possa entrar na sua vida. Lembra naquele dia quando Jesus entra na casa do Zaqueu? Quando entra na casa do Zaqueu, as coisas mudaram. A salvação entrou, a libertação entrou. Houve uma grande mudança, houve uma grande manifestação de alegria da parte do Zaqueu. Quando você anda triste, é o sinal de ausência de Jesus. Então, meus queridos, está a imaginar um adorador sem Jesus, um pregador sem Jesus. Então, te convido, meu querido, para que você possa convidar Jesus na sua vida, porque é muito perigoso viver